O Via Justiça de hoje é sobre a situação da Defensoria Pública no Brasil e em Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o presidente da ADEP, a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Eduardo Cavalieri Pinheiro. A autonomia financeira da Defensoria Pública. Doutor Eduardo, por que a presidente Dilma vetou o projeto que regulamentava essa autonomia? O argumento da presidente Dilma era de que esse projeto de lei que concedia a Defensoria Pública num prazo de 5 anos, um percentual de 2% da receita corrente líquida, comprometeria as finanças dos estados, né? No entanto, nós temos que lembrar que a Constituição de 88 previu a Defensoria Pública como uma instituição essencial ao funcionamento da Justiça. E a emenda constitucional 45 de 2004 já previu essa autonomia financeira. O que a lei faria era simplesmente regulamentar essa autonomia financeira à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada posteriormente à Constituição. O Congresso aprovou. O Congresso aprovou. Mas houve o veto, presidente, esse veto já foi votado? O Congresso aprovou quase por unanimidade no Senado e por unanimidade na Câmara dos Deputados. E está já sendo formada a comissão que vai apreciar a derrubada ou a manutenção do veto. Doutora Fabiana, a Mages vem então manifestando solidariedade aos defensores públicos. Especificamente sobre essa questão da autonomia, gostaria que a senhora explicasse essa solidariedade. A solidariedade, como eu já disse, é pela total justiça da causa, da demanda, e por ser direito, uma prerrogativa prevista constitucionalmente desde 88, e vem aí uma luta antiga, primeiro pela autonomia administrativa, pela implementação da lei orgânica, para que se fosse estruturando, e com perdão, mas eu não considero esse argumento admissível, né? Para mim é um desvirtuamento das instituições do Estado Democrático de Direito, uma vez que é previsto isso e que a Defensoria Pública faz parte aí é um serviço de Estado, um serviço público para os mais carentes terem acesso à justiça, né? Que é o direito mais comezinho de qualquer cidadão. Doutor Eduardo, qual que é a importância, explicar melhor, da autonomia financeira para a Defensoria? O que essa autonomia poderá significar para o desempenho da instituição? A autonomia financeira para a Defensoria Pública vai assegurar que a evasão de defensores públicos na carreira diminua, né? Nós temos dados, por exemplo, de 2009, que a cada 12 dias um defensor público saía da carreira em busca de melhor remuneração. Vai possibilitar também que o defensor público tenha um quadro de apoio para que ele possa se dedicar exclusivamente à sua função jurídica, né? E dessa forma aumentar a produtividade dos defensores públicos, né? E veja bem, de 2009 para cá, com dados de 2013, entre 1º de janeiro e 18 de março desse ano, nós perdemos 6 defensores públicos. Isso aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais. Então nós temos hoje em Minas Gerais uma evasão de um defensor público a cada 13 dias. Então a situação melhorou? Melhorou, mas melhorou muito pouco e a situação da população carente continua grande parte desassistida. A senhora foi defensora pública, não é, doutora Fabiana? Fui defensora pública no concurso de 94, 95, e é exatamente o que o doutor Eduardo falou. Do meu concurso, a grande maioria seguiu outros caminhos, Ministério Público, magistratura federal, porque a questão salarial, né? Também para poder incentivar o salarial, estrutural, é tudo muito difícil. Hoje está difícil, imagina em 95, exatamente. Né? Onde tudo se começou, né? Na verdade, a corrida pela implementação da lei, pela autonomia, começou lá. A criação da associação veio a partir desse período. Era muito difícil, a gente se desdobrava, a gente ia para o fórum numa Kombi e a gente fazia todos os papéis. O serviço de apoio éramos nós também. E era vinculado à antiga Secretaria do Interior e Justiça, né? Exatamente. O cargo de defensor público geral hoje era chamado de procurador, né? Os espaços eram assim, cedidos por boa vontade, né? Nós não tínhamos nada. Então, assim, por boa vontade, o Tribunal de Justiça cedia um ou outro espaço. Eu, por exemplo, atuei na vara de execução criminal, então ali me arrumaram um cantinho para ficar.
cuidar, para atender, e felizmente, né? Mas para se ter uma ideia, eu digo isso para se ver como é difícil, como vem sendo difícil essa caminhada, né? O senhor falou, doutor Eduardo, que a instituição pleiteia 2% da corrente líquida, da receita corrente líquida, né? Exatamente. Hoje seria o quê? Menos de 1%, menos de 0,5%? Seria quanto? Hoje, todo o orçamento da Defensoria Pública, né, todo, inclusive, assim, porque esse valor é para o pagamento pessoal. Hoje, todo o orçamento da Defensoria Pública, para pessoal, custeio, investimento, é cerca de 0,3% da receita corrente líquida. Né? E essa implementação de 2%, ela é no prazo de 5 anos. Então, ela começaria com 0,5%, depois 0,8%, depois 1%, e aumentando até chegar aos 2%. Não seria imediato? Não seria imediato. Por isso que, mesmo do ponto de vista contábil e financeiro, não justifica o argumento de que as finanças estaduais ficarão comprometidas, porque a implementação ela é paulatina. E outra coisa, trata-se de um limite. Não quer dizer que o limite vai ser de 2%, que o orçamento será de 2%. Isso é um limite. Todas as instituições que contam com a autonomia constitucional possuem o seu limite. E só a Defensoria Pública não tem. Agora, a pressão dos estados contra isso é muito grande, não é, doutor Eduardo? Contra chegar a 2%. O que nós sabemos é que a nossa Presidente da República afirmou que os secretários estaduais de Fazenda teriam feito uma pressão, um ofício, dizendo que comprometeria as finanças estaduais. No entanto, nós temos que lembrar que, se por um lado o Estado tem uma responsabilidade fiscal, ele também tem uma responsabilidade social. E nós temos, na realidade brasileira, unidades da federação, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, em que a Defensoria Pública ainda nem foi implementada com praticamente 25 anos de Constituição da República. Então, até quando nós vamos esperar ter recursos para que a população carente exerça o seu direito de ter acesso à justiça? Com esse argumento dos estados, doutora Fabiana, esse direito a 2%, né, a autonomia fica no papel, né? Só no papel, lamentavelmente. E não só isso, né, como tantas outras. Hoje, nós até comentávamos essa dificuldade da Defensoria Pública. Hoje nós estamos discutindo isso e nos engajando juntamente em solidariedade, mas é um problema amplo. Todo o judiciário passa por isso. A dificuldade encontrada de espaço, de estruturação, o Poder Judiciário sofre isso também, né? Nós não temos espaço, não temos estrutura, temos um déficit imenso de juízes e serventuários. Tudo fica no papel. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.